Muito bem, meus irmãos. Embora fique um pouquinho escuro para mim, eu acho que faz diferença aí para os irmãos, então não tem problema nenhum. Meus irmãos, nós terminamos agora, recentemente, na semana passada, as doutrinas fundamentais a respeito da escatologia. Os irmãos lembram? Todos lembram, né? E a ideia, eu até falei isso aos irmãos, que nós iríamos entrar na questão, o pastor Fernando iria fazer uma série de estudos a respeito do diaconato, o que é um diácono, até para nós podermos eleger diáconos na nossa igreja. Mas conversando em particular, nós achamos que seria interessante e importante falarmos um pouquinho a respeito desse assunto, reino de Deus. Por quê? Porque ele está bem conectado com a ideia de escatologia e ele também está muito ligado com a exposição do Evangelho de Mateus. Se você fizer uma breve recapitulação, você vai ver que lá no Sermão do Monte, há um tempo atrás, lá tem as características dos moradores do reino, vocês lembram? E tem várias outras colocações no Evangelho de Mateus que falam a respeito do reino de Deus. E talvez esse termo reino de Deus não seja novidade para ninguém, não é verdade? Você já escutou a respeito, você alguma vez já pensou a respeito, mas muitas vezes o que pode acontecer é que exista algum tipo de confusão na nossa mente a respeito do que a Bíblia ensina por esse termo, certo? Então esse é o intuito. Por que pode existir confusão? Porque muitas vezes nós partimos de ideias que vem de vários locais, inclusive da nossa cachola, a respeito de assuntos. E muitas vezes, por não sabermos biblicamente a respeito do assunto, as conclusões que nós chegamos são equivocadas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na ideia de amor, a gente tem uma ideia de amor que é nos oferecida e ensinada pelo que a cultura rege, né? Mas a Bíblia ela ensina sobre essa palavrinha amor diferentes nuances. Então isso é importante, tá bom? E a ideia aqui desse estudo, meus irmãos, ela é subordinada a uma série de estudos de um homem chamado Alva McClain, que ele escreveu na década de 50, 1954. A maioria de vocês aqui nem era nascido, né? Eu também me incluo. Mas qual é a ideia disso? Ele escreveu uma série de artigos lá nos Estados Unidos a respeito disso e que são, sem sombra de dúvida, muito ricas. Um estudo bastante bíblico a respeito do que quer dizer essa palavrinha reino de Deus, tá bem? Então a ideia aqui é nós podermos caminhar através desses artigos de uma maneira mais resumida e podermos entender o significado disso, tá bem? Então, meus irmãos, alguns assuntos preliminares sobre o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Por que é importante a ideia de aprendermos sobre o reino de Deus? Quando nós falamos de assuntos preliminares, são aqueles assuntos que acontecem muitas vezes por um desses pontos aqui que a gente está destacando. Nem sempre serão só esses, mas parece que esses são bastante evidentes. Em primeiro lugar ali, você vê que existe uma visão muito limitada do reino de Deus. Qual é a ideia de uma visão limitada do reino de Deus? Até mesmo grandes teólogos respeitados em suas teologias sistemáticas. Teologia sistemática é aquele resumo de obras de um autor no livro para falar sobre as doutrinas fundamentais. Eles muitas vezes não deram a devida ênfase, passam bem rapidamente nisso. Então, acaba sendo muitas vezes uma visão pouco esclarecedora. Uma visão que não tem o intuito de aprofundamento. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que existe muitas vezes no assunto reino de Deus uma simplificação excessiva. O que é uma simplificação excessiva? É a ideia assim: minha ideia sobre o reino de Deus, ela é bastante simples e eu acho que essa maneira é a maneira mais fácil de ensinar. Então, acaba-se muitas vezes abrindo mão de todo o panorama, de todo o arcabouço de ensinamento sobre o reino de Deus, para que nós possamos adequar isso a uma linha de raciocínio meramente humana. Quando eu digo aqui a ideia de
uma lógica meramente humana, eu não quero dizer que nós estamos abandonando o raciocínio lógico, mas eu estou querendo dizer que esse tema do reino de Deus, ele não se resume ao que eu penso com a minha mente em limitar o tema, entenderam? Essa é a diferença, por isso que eu uso esse termo meramente humano, mas não no sentido de que existe algo aqui que não é conhecido por meio do nosso intelecto, não é isso. Em terceiro lugar, por causa dessa simplificação excessiva, que a ideia é a seguinte: quando eu quero dizer aqui a ideia de uma simplificação excessiva, é a ideia de você comer um bolo e nunca ter pensado no trabalho desse bolo ser feito, né? Eu sou um degustador de bolo dos mais assíduos, mas muitas vezes eu não sei, eu não valorizo aquele bolo porque eu não conheço a maneira que ele foi feito, nem os ingredientes. E muitas vezes, quando se fala do reino de Deus, acontece isso. Então a minha visão de reino de Deus, ela é pequena, ela tem a intenção de explicar de maneira bem fácil, e eu acabo muitas vezes perdendo a riqueza e a profundidade do tema. Entenderam? Então é mais ou menos a ideia de querer conhecer alguém sem visitá-lo. É muito superficial. Você vai conhecer sempre a respeito daquela pessoa, mais ou menos de uma maneira de que você acha, não daquilo que você aprendeu. Certo? Em último lugar, esse assunto ele tem perdido muitas vezes bastante conteúdo. Por quê? Porque as pessoas querem formular esse tema do reino de Deus, muitas vezes, a partir de um versículo bíblico e trazer toda a ideia. Então, aonde a gente acha isso que acontece? Por exemplo, Lucas 17, 21 diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Então, existem pessoas que traçam uma teoria sobre o reino de Deus a partir desse versículo. O reino de Deus está dentro de vós. Então se ele está dentro de vós, ele não existe fora da gente? Né? É nesse sentido que nós vamos trabalhar. Ou então, Mateus 16, 19, a gente já aprendeu aqui sobre esse texto, que ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Para quem que esse texto estava sendo narrado, vocês lembram? Quem que era? Pedro, exatamente. Então, novamente, pastor, então você está querendo dizer que quando a gente tem um texto bíblico, a gente não pode formular ensino? Pode, mas o reino de Deus, ele não é resumido a um único ensino, porque a Escritura inteira fala sobre ele. Então é perigoso e até mesmo pobre fazer isso. Pegar um texto isolado, ou por exemplo, pegar o Sermão do Monte lá, dos capítulos 5 a 7, e achar que tudo que fala sobre o reino de Deus está lá. E não está. Esse é um tema que ele passa por toda a Escritura. Existem alguns temas que são chamados pelos estudiosos de temas unificadores. O que é um tema unificador? É um tema que ele percorre toda a Escritura e é como se esse tema fosse o cordão que junta todas as partes. Entenderam o que eu quero dizer? Então, por exemplo, existem teólogos que vão entender que o reino de Deus é esse cordão, o panorama bíblico do Antigo ao Novo Testamento, todo ele é ligado pelo reino de Deus. É verdade. Eu não acredito que talvez seja esse o tema unificador da Bíblia, porque existem outras possibilidades. Existem aqueles que dizem que Jesus é o tema unificador da Bíblia, porque fala dele de Gênesis, Apocalipse. É verdade também. Existem aqueles de uma linha um pouco mais reformada, que dizem que o tema unificador da Bíblia é a glória de Deus. Deus sempre está buscando a sua glória através de todos os tempos. Algum desses é mentira? Não, todos eles são possíveis. Então aqui nós não queremos dizer que o reino de Deus é especificamente o cordão que une de maneira singular, de dizer que não podem existir outros temas unificadores. Tá? Não é esse o intuito, mas o intuito é mostrar como o reino de Deus está presente em toda a Escritura, o que nos leva a entender que existirá um milênio, que é a consumação do reino de Deus na terra.
Mas nós vamos falar sobre isso. Não seja precipitado dizer assim, então Deus não reina hoje, vai ter que vir o milênio. Nada disso. Então, quando eu falo aqui, o assunto deve ser apoiado no tema geral das Escrituras e não se restringir a textos isolados. Para quê? Para que a sua ideia abranja como a Bíblia ensina, certo? O nome disso é, muitas vezes, teologia bíblica. O que é a ideia da teologia sistemática? A sistemática nós pegamos doutrinas e as juntamos e sistematizamos. Então, quando nós falamos da doutrina de Deus, a Bíblia fala em vários lugares. Na sistematização, é a ideia de resumir e trazer de maneirinha organizada. Na teologia bíblica, você vai lidar mais com o assunto que a Bíblia vai trazendo. Então, a ideia aqui do reino de Deus é trazer a ideia do reino de acordo com como a Bíblia se desenrola. Até aqui legal? Então, que bom. Então, o segundo ponto aqui que eu quero trazer com vocês a respeito do reino de Deus é o seguinte: definição de reino de Deus. Um reino, ele precisa sempre envolver pelo menos 3 elementos. Primeiro lugar, o reino precisa de um rei, um governante, certo? Você já pensou em falar de um rei, um reinado sem rei? Então, tem essa definição na sua mente. Reino de Deus exige um governante, um rei que governa. Depois, em segundo lugar, tem a ideia de pessoas sendo governadas. E é necessário existir os súditos. Por quê? Porque faz parte da coerência de um reino. E em terceiro lugar, a ideia de um exercício real. O que é a ideia de um exercício real? Um rei sem reino, ele não consegue exercitar o seu cargo. Então, a definição de reino de Deus, na Bíblia, ela passa por essas características. Existem outras que poderíamos falar, mas aqui nós vamos nos ater nisso. Também poderíamos falar aqui de um território, terreno, né? O território no sentido de um lugar específico. Um rei precisa reinar sobre a terra. Quando eu digo terra aqui, eu não estou dizendo a planeta Terra. Eu estou dizendo, por exemplo, o rei da França, o rei da Espanha. Ele reina sobre um território. Então, esses elementos são importantes e grave eles, porque ao longo do que nós formos falar aqui, você vai lembrar disso que eu estou falando. E quando nós falamos disso, meus irmãos, é importante entender que a Bíblia, quando ela fala de reino de Deus, ela não trata isso de maneira abstrata. Ela trata isso de uma maneira literal que acontece na história. Certo? Então, quando você imaginar reino de Deus, não deixe a sua mente levar por algo assim: Deus está reinando no meu coração. É verdade. Não pensem que eu não acho que existe esse conceito. Mas não resuma a isso. Por quê? Porque a Bíblia não faz assim. Certo? Então, eu vou caminhando devagarzinho, nós vamos falando, porque eu quero que você não tenha tantas informações para você digerir e poder entender. Então, definição de reino de Deus está aí. Precisa ter um governante, precisa ter súditos governados e precisa ter o exercício de função. Certo? Vamos seguir em frente então. Depois disso, algumas peculiaridades sobre o termo na Bíblia. Por que isso? Você vai entender aqui quando eu for falar. Na Bíblia, meus irmãos, nem sempre algo está descrito de uma única forma. O que eu falei sobre o amor no começo aqui no nosso estudo. A Bíblia não fala de amor sempre com a mesma característica, mas ela trata muitas vezes o amor de uma maneira sentimental. Mas muitas vezes ela trata o amor de uma maneira de verbo, de atitude, de agir. Então, o termo reino de Deus na Bíblia, ele tem algumas peculiaridades que, se você olhar de maneira isolada, parece quase uma contradição. Quer ver? Ele trata, o termo reino de Deus, ele diz que o reino é algo que sempre existiu. A ideia de que Deus, ele reina de todo sempre. Não tem um começo e nem um fim.
Deus sempre reina. Então o reino de Deus, ele tem essa característica bíblica que sempre existiu. Ele também tem uma característica aqui que nos fala como algo universal. E quando eu digo aqui algo universal, o que eu quero dizer aos irmãos? É algo que sempre existiu e depois aqui, algo que não existe fora do controle de Deus. Estão conseguindo entender? Então a ideia de universal como sendo algo que ocupa todos os espaços, nesse sentido universal. Depois, em terceiro lugar, é algo revelado como sendo o controle de Deus direto. Você vê a Bíblia dizendo que Deus ordena e as coisas acontecem. Você vê a Bíblia dizendo que nenhum passarinho cai sem a permissão de Deus, nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem... Não é verdade? Essa é a ideia do governo direto de Deus. Isso é bem claro na Bíblia. E em último lugar, aqui, desses 4 pontos, as peculiaridades, é que o governo de Deus é apresentado como incondicional. O que quer dizer incondicional? Deus faz e pronto. Um soberano, a ideia da palavra soberano é que ele não precisa pedir conselhos. Ele não precisa pedir posso, não posso. A ideia de que ele não depende de nada que o condicione a fazer. Está entendendo? A ideia de incondicional é isso. Por exemplo, quando o seu filho pequenininho vem até você, o governo dele não é incondicional. Ele vive tentando lhe influenciar. Ele quer lhe condicionar a alguma coisa. Mas com Deus não é assim. Deus não é condicionado, Deus não é influenciado. Não existe nada fora do próprio caráter de Deus que aconteça. Entenderam? Então, essas são as peculiaridades. Agora, olha que curioso. Para cada uma dessas, você vai ver uma coisa quase que oposta e que nos traz um pouquinho de dúvidas. Mas por que isso é importante? Para você entender que o termo reino de Deus, ele se desenvolve de maneiras diferentes nas Escrituras. E isso é importante para você aprender a interpretar e poder aplicar a sua vida da maneira certa. Então, enquanto que essas peculiaridades sobre o reino sempre existiu, a Bíblia ela traça aqui a ideia que me parece que é algo que começou na história, não parece? Nós não temos no princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então parece que o reino de Deus, essa mediação, essas pessoas que vão intermediar o reino, elas têm início. Então você vê que o reino sempre existiu, mas existe uma característica na Bíblia que nos diz que esse reino teve um início. Ele teve um começo. Ao mesmo tempo que nos diz ali em segundo lugar que é algo universal, fora do qual nada existe, a Bíblia também trata como esse reino como algo local e que começou a acontecer na terra. Então, quando você vai ler Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, não tem, a Bíblia não narra que Deus fala, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te fazer a tua descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Isso tem um começo. Abraão não é eterno. Então, o reino de Deus, embora universal, na história, ele começa em um determinado momento. Enquanto o governo de Deus é direto, Deus decreta e faz, a Bíblia trata aqui também, meus irmãos, como algo intermediado, como algo que frequentemente é representado por um mediador. Então você vai ver que no começo, lá em Adão e Eva, Adão era o representante da criação. Depois você vai continuar a história e vai vendo que Deus foi fazendo mediações do seu reino por meio de representantes. Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois a nação de Israel. Não é verdade? Isso tudo tem na Bíblia. E daí depois nós vamos dar mais alguns passinhos para frente e lembrar de textos do qual dizem assim, só existe um mediador entre nós e Deus. Então, a ideia de mediador, ela sempre existiu.
Ela sempre existiu desde o começo. Depois, em quarto lugar, a ideia de que o reino é apresentado como um governo incondicional. No entanto, por outro lado, o reino ele é frequentemente apresentado com alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, depois Deus fez uma aliança com o povo de Israel, Deus faz uma aliança com Davi, e assim vai indo, não é? E nós não chegamos também na questão de uma nova aliança, no Novo Testamento? Então essas peculiaridades sobre o termo na Bíblia são importantes. De um lado, o reino de Deus ele é apresentado como único no sentido que vem da deidade de Deus, algo que não é compartilhado. A ideia de que o reino sempre existiu, o reino é universal porque vem de Deus, o governo de Deus é direto, ele não precisa de mediadores, e o governo de Deus é incondicional, ou seja, o que ele decidir, ele faz. Por outro lado, o reino de Deus, ele demonstra que teve um início na Terra, na história, ele demonstra que é algo que começou, ele demonstra que frequentemente existe um representante, um mediador, e na cultura antiga, meus irmãos, essa era a ideia dos reis, essa era a ideia dos faraós. Na maior parte dessas culturas, eles tinham a ideia de que o rei ou o faraó, ele era filho de Deus. Lembram da pregação de domingo? Filho de Davi, filho de Deus. Então, isso estava sempre associado. Deus foi algo que Deus sempre fez. Essa associação com o mediador. É claro que nas culturas pagãs, eles acabavam arrazoando para si os títulos. Então, por que você não podia se colocar em pé de igualdade com o faraó? Porque muitas vezes ele não era apenas um mediador, ele era o próprio Deus. Certo? E daí, por último, nós vemos a ideia de incondicional, mas que Deus condicionou a alianças. Então, nós vemos que existem alianças que de fato são incondicionais. O que quer dizer isso? Não são passíveis de serem quebradas. A nova aliança é uma aliança incondicional. Quem está unido a Jesus está unido a Deus. De forma diferente, a mediação da aliança mosaica, ela era muitas vezes relacionada a quê? O que o povo tinha que fazer? Obedecer. Se vocês obedecerem, eu vou livrar vocês de todas as maldições. Se vocês obedecerem, não vão ter mulheres estéreis. Se vocês obedecerem, as lavouras de vocês vão dar. Muitas vezes a gente pega isso e traz para a nossa realidade. Lembre-se sempre do contexto histórico para interpretar bem a Bíblia. Ok? Então essas são as peculiaridades sobre o termo na Bíblia. E algo que é importante aqui para essa primeira etapa de nós fazermos, meus irmãos, é as conclusões que nós chegamos a respeito da definição do termo reino de Deus. Certo? O que tem que ter ficado gravado na sua mente? Tem que ter ficado gravado na sua mente que é algo que não se resume a apenas um sentido. O que eu quero dizer com isso? O reino de Deus, ele passa por toda a Escritura e ele tem diferentes momentos na história, certo? O reino de Deus, ele não é algo apenas subjetivo e imaginário, é algo que Deus estabelece no tempo e na história. Então, alguns aspectos aqui que eu quero que você lembre a respeito disso são os seguintes. Existem aspectos diferentes do reino de Deus, mas que são demonstrados na história como reino. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Dentro dos teólogos, irmãos, vários já viram isso e demonstraram isso. Alguns fizeram algumas diferenciações muito fortes a respeito de dois reinos. O reino de Deus e o reino dos homens. Ou a ideia muitas vezes, do reino de poder e do reino de graça. A ideia de um reino divino e um reino humano, como Deus se relaciona. E é verdade, meus irmãos, que a Bíblia trata essa ideia de reinos distintos, mas não entenda como num sentido que são completamente separados.
Embora esses reinos eles tenham características desenvolvidas diferentes, um está intrinsecamente ligado ao outro. Entendeu? Você não consegue separar aqui a farinha do ovo. O bolo é um só. Mas é verdade que os ingredientes eles são apresentados de maneira diferente. Certo? Então, a importância de reconhecer isso como a Bíblia desenvolve. Isso é importante, certo? E aqui, irmãos, eu gostaria de falar de novo para os irmãos que muitas vezes os teólogos eles mudam esse conceito que nós estamos falando com nomes diferentes para falar a mesma coisa. Quando eles falam da ideia de um reino de poder e um reino de graça, eles estão falando disso que nós estamos dizendo, eles só estão chamando de outra forma. Também existe aqui alguns teólogos reformados que vão dizer a ideia de uma soberania geral e universal, a ideia de reino de Deus, e a ideia de um reino teocrático. O que é um reino teocrático? A ideia do governo de Deus na terra. Mas, de acordo com esses artigos, eu creio que essas definições que nós vamos usar daqui para frente por reino universal e reino mediador. Reino universal nós vamos desenvolver o que nós queremos dizer com isso e nós vamos desenvolver o que nós queremos dizer com mediador. Mas a ideia aqui basicamente é a seguinte: reino universal é a ideia do controle absoluto de Deus sobre tudo e todos. Mas dentro desse controle de tudo e todos, se desenvolve um aspecto desse reino chamado de reino mediador, no qual Deus, na história, desenvolve por meio de pessoas, por meio de reinados, certo? Então aqui nós poderíamos dizer que o primeiro termo, a ideia de reino universal, diz respeito à extensão. Deus reina sobre todos, sobre tudo, sobre todas as nações. E o segundo aspecto aqui, a ideia de reino mediador, diz respeito ao método. Como Deus faz isso? Muitas vezes Deus faz isso por um mediador. Ficou claro até aqui, irmãos? Essa introdução eu quis deixá-la curtinha, para que na próxima semana a gente possa entrar na definição de reino universal, o que nós queremos dizer com isso, e o reino mediador. E aí sim nós vamos entrar em textos bíblicos, nós vamos entender bem sobre isso, para que você possa, no andar da carruagem aqui, entender aí esse conceito de reino de Deus. Entender que o reino de Deus é algo que vai acontecer na história, assim como já aconteceu outras vezes. Por quê? Porque Deus usa mediadores. Agora, quando eu digo isso, eu tenho aqui bastante cuidado para não parecer que nós estamos dizendo que o reino de Deus não está presente. Ele está. Deus reina soberano sobre tudo e todos. Mas existirá um momento na história em que esse reino será evidenciado, que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é... Quase dá para cantar aqui, né? É a música que nós cantamos. Então é essa a ideia. Tá bem, meus irmãos? Hoje eu vou abrir para pergunta porque está bem fácil. Alguém quer ter alguma pergunta? Está fácil porque não que o tema seja fácil, mas está fácil porque a introdução foi curta, né? Então não tem muito onde ir. Não? Então, meus irmãos, semana que vem eu lhe incentivo fortemente, porque aí você vai começar. Aqui é como se você olhasse da porta a janta. Você olhou a janta e falou assim, gostoso. Semana que vem nós vamos entrar profundamente nas características do reino. E vamos começar por essa ideia de reino universal. Se o tempo der, nós já entramos um pouquinho no reino mediador. Mas você vai ver os desdobramentos bíblicos disso e você vai ficar chocado, tenho certeza absoluta. Tá bem? Então Deus abençoe a todos. Até domingo.